Vou baixar aqui as coisas que tu me mandou. Uhum. Isso aí, filho. Eu liguei pra ele de manhã, sendo que ele tinha vaga só agora 4 horas da tarde. Ele chegou, era 4 e terminou de dar banho 4 e meia. Foi meio rapidinho. Eu tô morrendo de frio. Tá, isso aqui é o quê? É o trabalho? Isso aqui é o trabalho, né? Tá. Tu já tem instalado aí ah, as coisas do Java instalado já? Tá. Mas você não vai rodar o dos outros, você mesmo vai fazer o seu próprio. Viu? É assim, vida de trabalho, você tem que fazer, você mesmo tem que fazer. Porque se você não fizer, você não vai fixar. Ah, o trabalho é em grupo. Eu sempre quando fazia trabalho em grupo, eu tentava fazer por mim mesmo, porque senão você não aprende, não aprende nada. Termina de abrir, né? Faz o seguinte, compartilha a tela comigo lá no Google Meet. Tá, tá bom. Vamos criar um projeto novo. Aí vamos chamar de trabalho, não sei, trabalho final, né? Eu acho que é o nome do trabalho, né? Pode ser só trabalho, não tem problema não. Aí a gente vai aí em location ali, ó. Vamos colocar no. Ah, tu sempre tá colocando em projetos, né? Tá bom, não tem problema não. Aí pode criar aí. Você tem que ocultar ali, ó. Pronto. Marca ali, ó, Don't Ask Again. Aí coloca New Window. Que ele vai sempre abrindo uma nova página. Mas eu acho que tu compartilhou a tela só do Olá Mundo aí. Vai ter que compartilhar a tela aqui.
Tu vai ali tela inteira, na abazinha tela inteira. Aí clica em compartilhar. Aí clica em ocultar para ele ficar aí no meio. Aí eu tô vendo aqui. Certo. Beleza. Aí agora vamos entrar ali na. Deixa eu fazer o seguinte. Como é que. Fica olhando aí minha tela pelo Google Meet. Tá vendo minha tela? Brincadeira, Thiago Maia apresentação. À direita. Eu. Olha aqui deu. Depois que eu vou dar um zoom aqui, tá? Como é que dá zoom aqui? Esse Ctrl. Dá pra ver assim? Pera aí, eu acho que é porque tá. Vou ver aqui, eu acho que a tela tá compartilhada. Vou compartilhar aqui. Ué, onde é que eu paro de compartilhar? Tem que ficar com a lupa. Estudou, o que que você lembra? Pois vai me dizendo aí os princípios. Pode colar, não tem problema não. Aqui não é teste de decoreba. Eu quero só que primeiro você tente se forçar a que você lembra. Eu vi- O que que é? Sem ser no mundo da tecnologia, da palavra abstrair, o que que significa? Não. Abstrair significa é, fazer com que aquilo é algo não concreto, abstrair. Você está simplesmente deixando com que algo não seja, algo não seja concreto, né? Algo abstrato, algo não palpável, né? Você está abstraindo alguma informação, alguma coisa. Então, no mundo da programação, no mundo da tecnologia,
abstração, né? A abstração no mundo da programação é você pegar o que tem no mundo real e abstrair isso, né? Abstrair, sei lá, algum, por exemplo, pessoa, né? Pessoa, vou abstrair uma pessoa para o mundo real. A pessoa milhares e milhares de informações, né, que eu posso captar de uma pessoa. DNA, tipo sanguíneo, enfim. Dependendo do contexto que eu quero resolver, eu vou precisar abstrair algumas informações. Algumas informações para mim vão ser irrelevantes. Então, isso é abstrair. Então, eu vou pegar as informações que são extremamente necessárias porque que eu vou fazer da pessoa e colocar isso na minha programação, aqui no meu programa. Isso aí eu estou abstraindo, abrindo o tipo pessoa, a representação de pessoa no mundo real, para o tipo pessoa na programação resolvendo o que eu quero resolver, certo? Isso é uma abstração. Vamos lá, próximo ponto. Vai dizer o que, é que você acha, o que é encapsulamento. Não é necessariamente o usuário, tá? Quando eu falo usuário, é o usuário final, né? Aqui, como a gente está fazendo a programação, vai ser outros programadores. Então, o encapsulamento, ele não necessariamente vai deixar menos complexo para o usuário final, né? Quem vai estar utilizando aquele programa que você está fazendo. Ele vai encapsular, ele vai deixar protegido certos pedaços do seu código. Por exemplo, uma classe pessoa, essa classe pessoa saber com maestria o que ela precisa fazer, como ela anda, como ela corre, como ela come. A pessoa é que deveria saber. Então, isso é encapsular. Eu estou dizendo que certa classe, certa função tem a sua responsabilidade de que, sem com que classes externas modifiquem esse estado, certo? A gente pode até tentar ver uma forma. Porque o que eu sei não é nada didático, né? Não é nada de. Eu não tenho aqui uma frase didática para dizer o que é na prática. Mas, pois é, mas você tem que ver o que eu estou explicando e bater com o que está no material. Porque não necessariamente o que eu estou falando aqui vai cair na prova, porque eu não sou professor. Ó, vamos lá, encapsulamento. Encapsulamento. Aí eu vou ler aqui, você não vai entender, eu também não vou conseguir explicar de forma didática, né, como se fosse um professor, porque eu não sou. Eu vou conseguir te explicar de forma prática como que faz o encapsulamento. Isso de forma prática eu vou conseguir te explicar direitinho, que foi o que eu fiz no vídeo. Mas de forma didática, de forma como colocam no livro, pronto. Mas aí é o que eu estou dizendo, ó. É, você deveria ler, reler, ler de novo, assistir o vídeo. Mas o semestre, posso. Mas eu quero primeiro entender o que que você sabe dos conceitos, para depois ir para a prática. Vamos lá, o próximo, herança. O que que você sabe de herança?
coisas herdadas por um, tem duas classes herdadas por um, existe outra que ele é tão complexo que ele precisa ser dividido. Não é essa, tem que ser dividido em dois. Herança, né? Vamos lá, herança. Na vida real, o que que significa herança na vida real? Sem pegar. Você herda coisas dos seus pais, dos seus bisavós. Do mesmo jeito aqui na programação. Você vai ter. Você pode criar relacionamento entre classes, em que esses relacionamentos façam uma hierarquia onde tem as heranças. Quando você faz uma herança, você está dizendo que a classe pai, né, e tem uma classe filha. A classe filha vai ter todos os atributos e todos os métodos e funções. Ele pode sim ser algo mais evoluído. Não necessariamente evoluído, né? Ele pode ter algumas coisas mais específicas para aquela classe. Acho que a palavra específica é mais bem colocado. Porque, vamos supor aqui, ó, nessa hierarquia que eu tenho veículos. Veículos é algo totalmente abstrato, né? Eu tenho vários tipos de veículos que eu posso ter. Já os veículos terrestres, né? Ele é aqui já uma implementação dessa herança, né? E ele já é algo mais específico, né? Não é que ele seja mais evoluído ou menos evoluído do que um veículo. Não, porque ambos são veículos. Ele é simplesmente mais específico. Aí dentro de terrestres eu posso ter os carros e os trens. Aí os carros, ó, ele vai ter a herança tanto de terrestre e a herança tanto de veículo. Então aqui ele vai receber toda essa herança desses dois caras aqui de cima. Aí, sendo que o carro ele é mais específico ainda. Não é porque ele é mais evoluído, ele é mais específico. E por aí vai. Isso aí é a herança. Aí agora o polimorfismo, né? Ó, vamos lá. Em determinados momentos, em hierarquia de classes, que é a herança, precisamos que uma mesma ação, ou seja, aquela assinatura, né, lá do método, se comporte de forma diferente dependendo de quem vai praticar essa ação da hierarquia. Ou seja, eu tenho aqui uma hierarquia, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, que a hierarquia está grande, é bem fácil de explicar. Eu tenho a mesma hierarquia, né? E vamos supor que um veículo, o que é a função primordial de um veículo? É ele andar, independente se é a terra, ou se é no vento, ou se é na água. Ele tem que andar, certo? Então, o veículo aqui, a minha classe veículo, já vai ter um método que se chama andar, se movimentar, né? Vamos botar movimentar, que andar se refere muito a andar com os pés. Mas ele tem que se movimentar. Tá, beleza. Isso aqui é a minha classe veículo. Mas como é que eu vou movimentar com o veículo? Eu não sei. Eu preciso saber qual que é o tipo do meu veículo para eu saber como que eu vou movimentar. Deu para entender? Aí beleza. Próximo passo. Então eu tenho os terrestres, os aéreos e os aquáticos. Esses três vão ter implementações da função movimentar, ou seja, ele vai ter que a funçãozinha, esse aqui são classes, tá? Esse terrestre que é outra classe, aéreo é outra classe, aquático é outra classe. Cada um desses três vai ter o extends lá do Java, que é para se referir que ele estende dessa classe, ou seja, ele é filho dessa classe aqui, ou seja, como ele é filho, ele vai ter aquela função movimentar. Então, o terrestre aqui tem a função movimentar. Mas aí, no terrestre, eu vou ter que implementar. Agora, eu vou ter que realmente dizer como que o meu terrestre aqui vai se movimentar. Se ele vai se movimentar movendo um motor, que vai, por sua vez, movimentar um pneu que está no chão. Isso aí vai ser a minha classe terrestre que vai dizer como é que vai movimentar. Já a classe aéreo, ele vai dizer, tem uma turbina que vai fazer com que tenha muita força e consiga voar, né? Consiga ficar flutuando. Já o aquático vai ter uma turbina que move, que consegue receber água, enfim, consegue andar na água.
Então, cada um deles vai ter uma implementação de uma função. Polimorfismo é justamente isso. Eu tenho a mesma função, mesmo nome de função, com os mesmos atributos que recebe na função, em classes, exatamente, em classes diferentes. Não, é ó, o que ele fala aqui. Em determinados momentos de uma hierarquia de classe, precisamos que uma mesma ação, ou seja, o que a gente pode traduzir de ação? É uma função. Precisamos que uma mesma função se comporte de forma diferente, dependendo de quem vai praticar essa ação na hierarquia. Ou seja, dependendo da hierarquia, terrestre, aeroaquático, a função movimentar vai fazer uma função diferente, vai realizar uma ação diferente. É isso que ele está dizendo. Polimorfismo é, eu tenho aqui uma hierarquia, que é essa hierarquia aqui. Eu posso ter função que vai executar de forma diferente em cada um deles, que é justamente movimentar. Isso é um polimorfismo. Entendeu? É o que ele fala ali. Às vezes, como é que ele fala? Às vezes, em uma hierarquia, ou seja, o que é uma hierarquia? Quando tem herança. Isso aqui é uma hierarquia porque tem herança. Às vezes, em uma hierarquia, precisamos executar uma função que se comporte de forma diferente em suas classes filhas. Então, se eu tenho a mesma função, que é movimentar, e ela é executada de forma diferente entre suas classes filhas, isso é um polimorfismo, que foi o que eu fiz no exemplo também do vídeo. Aí ele dá ele dá um exemplo aqui, ó. No caso da figura 4, que é essa figura aqui, né, eu acho, que é essa figura 4, um objeto carros ou navios poderiam ser referenciados por veículos. Já objetos da entidade esportivos, passeios utilitários poderiam ser referenciados por carros terrestres ou veículos. Essa característica é muito importante para a abstração. Ou seja, aqui, ó, o que ele está querendo dizer? Carros ou navios, cadê? Ó, carros ou navios podem ser referenciados como veículos, correto? Por quê? O carro, ele é um veículo? Sim, por quê? Porque carro é terrestre e terrestre é um veículo. Navios é aquático e aquático é veículo, ou seja, carro e navio podem sim ser referenciados como veículos. Agora, se eu disser carros e aviões podem ser terrestres, não. Por quê? O carro ele é terrestre, beleza, mas avião ele é aéreo e aéreo é veículo. Então aéreo não é terrestre. Então, se eu fizer esse relacionamento aqui, tá errado. Agora, se eu fizer agora vamos deixar mais baixo ainda. Utilitário, trem é terrestre? Sim. Por quê? Porque utilitário é carro, carro é terrestre. Show. Trem é terrestre. Então, utilitários e trem são terrestres. Mas se eu chegar e falar utilitários, trem, aéreo e navio são veículos? Sim. Todos aqui herdam do pai veículo. Beleza? Então, tudo aqui é uma hierarquia. Beleza. Recapitulamos todos os quatro pilares. Agora vamos para o exercício. O que o exercício está dizendo aqui? Questão 1. Né? Questão 1. Classes e objetos. Então, aqui ele já está dando aqui um norte do que é para fazer. Ele está dizendo que, cara, vamos trabalhar só com classes e objetos nessa questão 1. Cria uma classe chamada carro. Primeiro, né, antes de começar, né? O que é uma classe e o que é um objeto? Isso é bem importante para resolver essa questão. Você lembra do vídeo que eu fiz? Nem por cima, assim, o que é uma classe? Não? A classe, ela é uma abstração, é onde você vai ter... Isso é uma abstração. Sim.
que define atributos. Não, é porque você falou. A abstração são atributos que não sei o que. Não, a abstração não necessariamente são atributos. A abstração você vai abstrair informações do mundo real em informações do mundo digital, no mundo aqui da programação. Isso é a abstração. Você vai modelar o mundo real para o mundo digital. Vamos lá. Classes. O que é uma classe? A classe é só é a definição da abstração. Pronto, acho que ficou melhor assim. Classe é uma definição da abstração do mundo real. O que essa frase quer dizer? O que é a abstração que a gente acabou de falar? A abstração, eu estou definindo uma regra do meu mundo real. Por exemplo, no exemplo que eu dei de pessoa, eu tenho uma pessoa que ela pode ter. Vamos fazer que a abstração de uma pessoa. Vamos pensar aqui. A pessoa ela tem cor do cabelo, cor dos olhos, tem o tipo sanguíneo, tem cor de pele. Isso eu tô abstraindo. Tem movimentação de braço, movimentação das pernas, né? Tem como correr, movimentação de cabeça. Isso é uma abstração, estou abstraindo. Aí eu vou pegar essa abstração que eu acabei de pensar, né? Eu poderia até ir digitando aqui mesmo, como se fosse meu pensamento, né? Todos os atributos que eu disse aqui. Agora eu vou pegar essa abstração que eu acabei de pensar e vou colocar na programação. Quando eu vou colocar na programação, eu vou colocar como uma classe. Ou seja, eu vou criar uma classe, isso independente da linguagem de programação. Eu vou criar uma classe que vai ter todas essas representações que eu acabei de pensar, da abstração que eu fiz. Isso é uma classe, né? Tô fazendo ali a definição, né? A definição da abstração do mundo real. Ou seja, que foi o que eu fiz aqui. Na classe pessoa, eu quero fazer a abstração da pessoa. Aí eu pensei, a pessoa tem nome, tem data de nascimento, tem a idade, tem. Cadê? Tem as funções andar, tem a função correr, tem a função trabalhar. Beleza. Então eu pensei isso e escrevi aqui no código. Então eu escrevi minha classe. Como é que eu escrevo uma classe em Java? Public class e o nome da minha classe. Pode ser qualquer coisa, mas não, não pode ser coisa. Tá dando erro por conta do nome da classe aqui. Tem que ser o mesmo nome do arquivo. Então, por isso está dando erro. Mas pode ser qualquer coisa, só não pode começar com números. Então, Aí teria que alterar aqui o arquivozinho aqui. Mas não altera agora não, tô só fazendo um exemplo. Aí, eu tenho a minha classe, né? Fiz a definição. Como é que eu faço a definição? Aí que eu tenho os meus atributos e eu tenho minhas funções. Como que eu diferencio um atributo para uma função? Vai querer comer o quê? Ó, então, lembrando, né? A gente fez aqui, como foi que eu falei tão bonitinho, né? A definição da abstração do mundo real, né? Então a gente fez aqui a nossa classe. Então a gente colocou aqui as nossas propriedades. Aí a gente já fez aqui, né? Como eu demonstrei, a gente tinha criado como público e tudo mais. Mas aqui já fez também o nosso classe pessoa. O que foi que a gente fez de encapsulamento? A gente deixou as propriedades todas como privadas, né? Para a gente não conseguir alterar elas do lado de fora, né? então, se eu quero que eu deixe privado, eu só coloco aquele private. Private, que é privado em inglês, né? A gente está dando private, string nome, private date e a data de nascimento. Aí o que é esse cara aqui? Esse aqui é uma função, né? Como que eu distingo que é uma propriedade do que é uma função?
A propriedade recebe primeiro o modificador. O que é o modificador? Se é público, privado, é protected, por aí vai. Vai receber o tipo daquela variável, né, daquela propriedade e o nome. Esse aqui é a descrição da minha variável. Agora, uma função recebe também aquele modificador, se é público, privado, interno, ou então protected, vai receber também o tipo de retorno da minha função, vai receber o nome da minha função, sendo que ele vai receber parênteses. O que significa esses parênteses? Ele está dizendo, ó, que dentro desse parênteses ele pode algum parâmetro daquela função ser executada. Nesse caso, ele não recebe nada. Então, é uma função que não recebe parâmetro, mas que retorna um string, certo? Aí abre e fecha colchetes, né? E aqui dentro é a implementação da minha função. O que essa função faz? Ela só faz o retorno do meu nome, que é esse nome aqui. Então ele simplesmente só retorna lá para fora o nome da pessoa. Só isso. O que essa função aqui faz? Ó, o que significa get, né? Em inglês, get é receber nome. Então, eu tô recebendo o nome lá para fora. Quem chamar vai pegar o nome. Agora essa função aqui, ó, significa set nome. O que significa set nome? É inserir nome, é setar o nome. Eu estou ingerindo o nome. E aqui ele recebe um parâmetro, que é o nome, parâmetro, e o tipo dele é string. E aí o que ele faz? Esse this, ele está se referindo à pessoa. O nome da pessoa vai receber o nome que eu estou recebendo como parâmetro. Ele vai pegar esse cara e vai colocar aqui, que é esse aqui, esse nome aqui. E aí eu tenho esse get idade, por aí vai. Get nascimento. Aí pronto, aqui um porque a gente só deixando muito vermelho, né? Eu estou digitando muita coisa e na prática é um encapsulamento, né? Mas aqui o set de nascimento, quando eu vou dizer a minha data de nascimento como parâmetro, a minha data de nascimento, e aqui eu estou fazendo uma validação. Eu estou verificando se a minha idade que eu estou recebendo aqui. Enfim, que é. Enfim, se a minha idade for menor que 18 anos, né? Se essa data de nascimento aqui que eu passar for menor que 18 anos, ele vai lançar uma exceção, ele vai quebrar o sistema. Por quê? Porque eu não posso ser menor de idade. Então eu estou dentro da minha classe pessoa, estou encapsulando aqui, pequeno forte. Aí ele encapsula aqui. Lá fora, aqui onde chamo a classe pessoa. Cada pessoa, eu teria que verificar, né? Teria que verificar se essa data de nascimento aqui é menor do que 18. Se for, se for menor, ele lança a exceção. Teria que ter esse if, mas com esse encapsulamento, né? Eu deixo a regra dentro da minha classe pessoa. Aí aqui eu tenho um andar, eu tenho um correr, eu tenho um trabalhar. Então, assim, só quem já abordou a abstração extraiu a pessoa do mundo real na programamento. Mas eu não entendi. Aí é que tá, o encapsulamento não é só deixar algo privado. Não é só isso. O encapsulamento
você encapsular uma regra, encapsular uma funcionalidade para que seja o sistema não consiga como é que tá lá. Uma das principais propriedades da orientação a objetos, se não a principal, é o encapsulamento. A ideia desse pilar está representada no próprio nome, encapsular no sentido de que do que o que se deve colocar dentro da cápsula. No caso da entidade representada pelo modelo, ou seja, que propriedades e quais ações são essenciais para a representação do problema. Ou seja, quais são as minhas propriedades, quais são as minhas que o main precisa saber, que a minha classe de fora precisa saber. Ele precisa saber que precisa ser menor que 18 anos? O main? Não. Ou seja, eu estou encapsulando uma funcionalidade da minha classe pessoa. Esse cenário aqui, tá? Então, estou encapsulando essa ação dentro de um método. Esse método ele é público, mas essa funcionalidade ele está aqui dentro. Vamos continuar lendo aqui. Não esqueça, projetos são chamados de atributos e ações de método. Aí, ó, uma das vantagens desse encapsulamento é que as mudanças se tornam transparentes, ou seja, quem usa algum processamento não será afetado quando seu comportamento interno mudar. Ou seja, se agora, ao invés se a maioridade penal, se a maioridade for, ao invés de ser 18, for 16 anos, né? O main não precisa saber disso, né? Quem está chamando aquele método não precisa saber. Só quem precisa saber é esse método aqui. Então, você está encapsulando essa regra de negócio, né? Essa funcionalidade, das eu poder alterar o código em um ponto focal, em um ponto único do meu código. Eu estou alterando somente em um local. Isso é uma das vantagens do encapsulamento. Linguagens estruturadas prevêem esse funcionamento, mas para atingi-lo é mais difícil. Os conceitos de classe, método, entre outros, facilitam bastante a aplicação desse fundamento. Essa é a principal conceito de orientação a objeto, uma vez que as modificações ficam transparentes para o usuário do código. Aí o encapsulamento é o principal pilar e ao mesmo tempo mais complexo de ser utilizado de forma correta, uma vez que é necessário bastante experiência do programador para conseguir. Beleza. Então a gente já abordou a abstração, né? Que a gente pegou aqui a abstração da pessoa e colocou no mundo das funções. A gente fez aqui o encapsulamento dessa. Está travando. E agora a gente vai fazer uma herança, né? Nesse exemplo aqui, né, eu peguei pessoa e eu quis fazer um. Tá travando? Tá travando aqui. E aí, uma ideia do que eu estava pensando para esse exemplo, né, é que uma pessoa ela trabalha, certo? A pessoa tem que trabalhar. E sendo que cada pessoa vai trabalhar de uma forma diferente, né? Cada profissão trabalha de uma forma diferente, né? Pegando a analogia aqui do veículo, né? Cada veículo, cada tipo de veículo opera de uma forma diferente, né? Se movimenta de uma forma diferente, é que nem o professor. O professor trabalha diferente de um programador, né? São dois trabalhos totalmente diferentes. Então, o que foi que eu fiz? Vamos lá, eu fiz uma outra abstração, né? Pensei que, um professor, né? Então, eu criei aqui a classe professor. Ele é mais especialista do que uma pessoa. A pessoa é mais abstrata.
Já o professor é algo mais específico ainda, né? E eu fiz uma outra abstração que seria o programador, né? E aí eu fiz essa ligação aqui, essa setinha azul aqui, com esse extends, né? O que significa esse cara? Eu estou fazendo a herança do professor com a pessoa. Ou seja, o professor, ele é um filho da pessoa, né? Um filho na hierarquia, né? Não é que ele é um filho, né? Ele é um filho na hierarquia. Ou seja, ele está abaixo da pessoa. Ou seja, um professor é uma pessoa. Isso aqui é uma herança simples, né? No Java, eu não consigo fazer herança composta. Eu não consigo um filho ter dois pais, por exemplo. Não consigo no Java. Eu nem sei qual linguagem que dá certo isso. Mas no Java não pode. Só pode ser simples. Tá, então eu estendi aqui da pessoa. Assim que eu estendi da pessoa, o meu professor automaticamente recebe tudo que tem na pessoa. Ou seja, ele sabe qual que é o nome, sabe qual que é a data de nascimento, ele sabe que tem como andar, correr, trabalhar, por aí vai. Mas eu quero fazer uma implementação específica de trabalhar. Então o professor trabalha de uma forma. E o que eu estou fazendo? Eu estou dando um override. O que é um override? Eu estou pegando esse método que está aqui e fazendo a implementação desse método aqui. Então, eu estou sobrescrevendo, é o significado da palavra override, né? Do inglês é sobrescrevendo, eu estou escrevendo por cima. Eu estou simplesmente pegando esse cara aqui, é como se eu estivesse deletando ele e colocando ele só aqui, certo? Estou dando esse override. Esse override ele só funciona se essa assinatura, o que é uma assinatura de uma função? É que todas essas palavrinhas aqui sejam iguais a essa aqui. Isso aqui é uma assinatura. Isso aqui é a assinatura da função. Agora, se eu trocar aqui e colocar um string qualquer coisa, isso aqui já não vai funcionar. Por quê? Porque essa assinatura desse método é diferente desse aqui. Então, como que eu vou sobrescrever esse método se esse método não existe na pessoa? Não teria como. Aí isso não seria um override, seria somente uma função a mais que o professor tem e que a pessoa não tem. Isso aqui, então, é uma especificidade do professor, certo? Mas como eu quero fazer um override do trabalhar, ou seja, o professor ele trabalha de forma diferente da pessoa, de forma diferente do programador. Então, vou fazer aqui a implementação da minha função trabalhar dentro do programador, ou do professor. Aqui eu simplesmente coloquei só para colocar na tela, mas aqui eu posso fazer várias coisas, tá? Várias coisas aqui. Aqui eu coloquei só o print além só para exemplificar. E aí eu na classe programador fiz a mesma coisa, eu fiz um override, public, void, trabalhar, mesma assinatura lá da pessoa, mesma assinatura. E aqui eu fiz uma implementação um pouquinho diferente, ao invés de dizer que é um professor, eu estou dizendo que ele é um programador. E eu estou trabalhando no computador, certo? E aqui eu estou só dizendo para ele printar o nome dessa pessoa. Então, vamos lá. Eu fiz a minha hierarquia, onde, pegando como exemplo aqui, né? Eu tenho a minha classe pessoa, aí eu tenho minha classe programador e eu tenho minha classe professor. Ambos têm que trabalhar, eles têm a função trabalhar, mas ambos têm que fazer a função de forma diferente. Isso é a descrição clara de uma herança, de um polimorfismo, né? Isso é exemplo de polimorfismo. A herança a gente já fez aqui, né? A gente acabou de fazer a herança. Então, o polimorfismo, cadê ele dizendo aqui? Ó, aí o que ele diz aqui, ó? Em determinados momentos de uma hierarquia de classe, precisamos que uma mesma ação, que seria o trabalhar, se comporte de forma diferente. Ou seja, trabalhar para o programador é diferente de trabalhar para o professor. Dependendo de quem vai praticar essa herança na hierarquia. Beleza? Foi exatamente o que a gente fez aqui. Um professor trabalha de uma forma, o programador trabalha de outra.
Beleza. Então, aqui, por enquanto, a gente está só fazendo as definições, né? A gente está somente criando as nossas classes. A gente não está executando nada, só criando as nossas classes. Agora, lá no nosso main do Java, o que é a classe main do Java? É a classe principal, ou seja, é a classe que vai realmente executar o programa. Lembra, o programa ele executa linha por linha, certo? Então, quando eu começar a executar esse programa, ele vai ler essa linha, vai executar, vai ler essa linha, vai executar, vai ler essa linha e vai executar, e por aí vai executando linha por linha. Então, nesse exemplo que eu fiz aqui, o que ele está fazendo? Ó, lembra, no Java, como que eu crio uma função no Java? Não, uma função não. Uma variável no Java. Primeiro de tudo, qual que é o tipo da minha variável? Ah, é um inteiro, né? Então vamos lá, integer é o tipo da minha variável. Ah, não, é só palavras. String, né? Isso aqui é o meu tipo. Espaço, qual que é o nome da minha variável? Lembra, né? Eu estou criando um espaço variável, é um espaço em memória. Para eu conseguir acessar esse espaço em memória, eu preciso saber qual que é o nome dele, né? Isso é o nome da variável, que pode ser realmente qualquer coisa, só não pode começar com números, né? E não podem ter caracteres especiais. O main. O main não pode porque é esse main aqui, né? Nem class também não pode, porque class é uma palavra reservada do Java. Então pode ser qualquer coisa. Vamos botar aqui qualquer coisa. Ah, e outra coisa, não pode ter espaço, tá? Se tiver espaço, ele quebra, porque ele não identifica isso aqui como uma coisa só. Então, por isso que normalmente a gente faz assim. Nomes compostos, a gente começa a letra minúscula e depois a gente bota a letra seguinte em maiúsculo. Beleza. Criei a minha variável. Criei minha variável. É assim que eu crio a variável em Java. Mas se eu quiser criar essa variável já colocar um valor nessa variável, eu dou igual. Aí, como ela é uma string, eu recebo como aspas duplas e que eu posso colocar qualquer coisa. Por quê? Porque ele é uma string. String é sempre aspas duplas e fecha aspas duplas. E aqui eu posso colocar o que eu quiser. Isso aqui é um string. Ah, como é que eu faço para criar um inteiro? Integer, número qualquer, recebe. Aqui eu posso colocar o número que eu quiser. Acho que no Java eu preciso dizer qual que é o. Ah, não, porque integer é só até um número x, né? E beleza, pronto. Aqui eu criei minha variável. É a mesma coisa quando eu quero criar uma classe. Vamos lá, isso aqui é uma classe, é a definição. Agora eu quero criar essa minha pessoa. Quando eu vou criar, aí isso já, ao invés de ser uma classe, se torna um objeto. Estou criando um objeto em memória do tipo daquela classe. Então, vamos lá, mesma coisa. Qual que é o meu tipo? O meu tipo é a pessoa, é a minha classe pessoa. Então, eu quero criar uma pessoa em memória, né? E aqui, qual que é o nome da minha variável? Eu simplesmente coloquei pessoa 1, é a minha primeira pessoa que eu tenho. Igual, né? Ou seja, vou criar uma nova pessoa sempre quando... Repara que aqui, ó, não tem new, né? Não tem. Por quê? Porque esses tipos são tipos primitivos. Tipos primitivos não precisam de new. Já tipos complexos, que são as classes e por aí vai, elas requerem esse new. Que eu estou dizendo, cara, vamos criar um tipo complexo, que seria uma classe. Então, vou fazer um new. New do inglês é novo, então nova pessoa. Estou criando uma nova pessoa, certo? Que pessoa é essa aqui? É essa classe Java que eu escrevi aqui. Então, estou dizendo, Java cria um espaço em memória, ou seja, cria um objeto em memória do tipo pessoa, que é a minha classe. Abre e fecha parênteses. O que é esse abre e fecha parênteses? É o meu construtor daquela pessoa. Depois eu explico o que é o construtor, mas precisa ter esse abre e fecha parênteses. E ponto e vírgula. Então, o que essa linha está fazendo? Ele está criando um espaço em memória para aquele tipo pessoa. Ou seja, esse espaço em memória vai ter o nome, vai ter a data de nascimento, vai ter as funções, tudo isso em memória. Beleza, depois disso, o que foi que eu fiz? Eu peguei, acessei a pessoa 1, né? Aqui a pessoa que eu acabei de criar aqui em cima. Aí aqui, quando eu acesso a minha pessoa 1 e dou ponto, eu tenho aqui
todas as funções e todos os métodos que eu consigo acessar naquela classe, naquele objeto, né? E esse objeto, ele me tem aqui, ó, get idade, get nome, ele tem a função correr, aí ele tem o get data de nascimento, tem o andar e por aí vai. E o que que eu estou fazendo? Eu estou inserindo o meu nome, Thiago Maia, nessa pessoa um. Aí aqui embaixo eu estou inserindo minha data de nascimento na pessoa um. Beleza, foi simplesmente o que eu fiz. Aí aqui eu estou criando um novo espaço de memória chamado pessoa 2. E essa pessoa 2 ela é do tipo pessoa, tá? Mas ao invés de eu criar uma nova pessoa, eu estou criando um professor. Tá, mas por que que isso aqui não deu erro? Professor é diferente de pessoa. É, mas um professor, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele estende do tipo pessoa. Então, por isso que eu faço aqui, ó, pessoa 2 recebe professor. Porque aqui o professor, ele é uma pessoa. Aqui são dois tipos diferentes, mas eu tenho a minha herança dizendo que o meu professor, ele é uma pessoa. Se o meu professor aqui não tiver esse extends aqui, vou tirar isso aqui para não ficar quebrando aqui, ó, meu professor, ele tirei aqui a herança dele lá no da pessoa e aqui ó, ele já vai quebrar. Por quê? Porque agora o meu professor ele não está mais na hierarquia de pessoa. Ele não está. Então não posso dizer que o professor é uma pessoa. Não, não posso. É que eu teria que dizer que seria o professor, certo? Aí, por que que agora que está dando um erro que a pessoa 2, o que que é o erro que ele está dizendo? Está dizendo que o método setNome não está no professor. Por quê? Porque realmente eu não implementei aqui. Não, não tem. Então, quando eu voltar aqui, ó, no extends pessoa, aí ele já vai voltar aqui. Ou seja, o setNome está dentro de pessoa. Então, vou voltar aqui para pessoa. Pronto, beleza. Criei aqui o meu professor. Aí eu criei aqui a terceira pessoa, que seria o programador, certo? Criou aqui em espaço de memória, chamou programador, data de nascimento e tal. E beleza. Eu criei aqui em espaço de memória essas três pessoas, cada uma com um tipo diferente, né? Um é só pessoa, a outra é uma pessoa do tipo professor e a outra é uma pessoa do tipo programador. E aí o que que eu estou fazendo? Eu estou dizendo pessoa 1 ponto trabalhar, ou seja, eu estou chamando a função trabalhar dentro do objeto pessoa 1, e aqui eu estou chamando o trabalhar da pessoa 2 e aqui eu estou chamando o trabalhar da pessoa 3. Vamos lá, agora é aqui aonde o polimorfismo vai entrar. Aqui. Por quê? Porque a pessoa 1, quem que é a pessoa 1? Ela é uma pessoa. Então ele vai executar o código que está dentro da classe pessoa. Já a pessoa 2, quem que é a pessoa 2? Ela é uma pessoa, mas ela foi instanciada, né? Ela foi criado o objeto como professor. E aí o professor ele vai ser executado com esse método aqui. Vamos rodar aqui para a gente ver. Aí é isso o polimorfismo. Tem lá escrito. É quando eu quero executar funções diferentes, né? Funções com funcionalidades diferentes, mas que têm a mesma assinatura e que estejam na mesma herança, na mesma hierarquia, né? Então, ó, o que que ele colocou aqui pra gente? Estou trabalhando, Thiago Maia, que seria esse primeiro cara aqui, ó. Ele vai vir pra cá. Vou até botar o debug aqui, ó, pra gente ver direitinho. Vou rodar aqui como modo debug. Esse modo da baratinha ali é o debug. A gente consegue ir andando o código linha por linha. No F8 aqui, ó, eu botei um breakpoint aqui. O breakpoint é assim, ó. Se você clicar aqui no número, ele fica vermelhinho aqui. Aí clica aqui na baratinha, aí ele vai executar e já vai parar aqui na linha. Aí a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, se a gente colocar o mouse em cima dessa variável aqui, ó, qualquer coisa, ele já vai mostrar qual que é o valor. Aqui, mas é óbvio que é esse valor, porque você já está setando aqui. Tudo bem. Mas aqui, ó, pode ser que lá na frente mude um valor ou outro e é bom porque a gente consegue ver. Aí vamos lá. Aqui embaixo, ó, é onde tem todas as suas variáveis criadas nesse escopo aqui. Então vamos lá, aqui ó, ele tem os meus args, que é essa variável aqui de argumentos. Aí eu tenho a minha variável qualquer coisa, que foi criada aqui em cima, e eu tenho a minha variável número qualquer, que foi criada aqui em cima. Agora ele vai criar essa pessoa 1. Quando eu der um F8, que ele pula a próxima linha, né, ele executa e vai para a próxima linha, ele já criou meu espaço de memória, pessoa 1, que o nome tem nome e data de nascimento, que ambos estão nulo.
Quando eu faço o set nome, ó, ele já colocou aqui para mim. Aí eu vou para a próxima linha, ele já executou essa aqui, colocou minha data de nascimento, por aí vai. Vai fazer isso com as três pessoas. Então ele criou aqui minhas três pessoas, cada uma com nome diferente, data de nascimento diferente, tá? E aí, o que que é agora que vai entrar o polimorfismo, né? Pessoa um. O que que é a pessoa um? Se eu botar o mouse em cima, ó, ele é uma pessoa. Beleza, que é aquela classe abstrata que a gente criou. Pessoa 2. Quem que é a pessoa 2? Ó, ele está dizendo que é um professor, né? A classe é um objeto do tipo professor. E minha pessoa 3, quem que é? Meu objeto do tipo programador. Então, quando eu tenho um botão aqui, que é o F7, se não me engano, que ele entra dentro desse método. Isso aqui é uma função que está sendo implementada dentro da classe pessoa, né? Então, eu vou dar um F7. Pronto, ó, no F7, ele já entrou aqui, ó, dentro da classe pessoa, na função trabalhar, que foi o que eu chamei aqui, ó, trabalhar. Então, ele já caiu aqui para mim. Então ele já vai executar esse código aqui para mim. Então eu vou apertar F8, vou apertar F8 de novo. Se eu vier aqui embaixo, ó, na tela aqui de baixo de console, que aqui ele mostra o console que está rodando a aplicação. Ó, ele já printou aqui para mim, ó, estou trabalhando, Thiago Maia. Aí ele já foi para a próxima linha. Próxima linha é pessoa 2, que é o quê? É um professor, certo? Como é que eu vejo? Ó, pessoa 2 foi criada como um professor. Então, se eu apertar F7, ele vai para onde? Vai para a classe professor. Opa, foi para a classe professor. Show de bola. Então, isso foi o meu polimorfismo, que ele tá sendo, o trabalhar está sendo executado de forma diferente, né? A implementação dele está diferente de acordo com o tipo que está sendo executado aquele cara. Beleza, então ele já vai botar aqui, ó, o professor está trabalhando. Beleza? Aí ele já vai para a próxima linha. A pessoa 3, quem que é? O programador. Então, vou lá, vou entrar. Beleza. Show. Então, a gente já conseguiu fazer os 4 pilares com esse exercício aqui. A gente fez a nossa abstração, a gente fez o nosso encapsulamento dos dados, tanto as propriedades quanto as funções. Fizemos a herança utilizando professor e programador, utilizando esse exchange, né? Fizemos na herança. E a gente fez também um polimorfismo, que foi executar uma função que é o trabalhar de forma diferente para esses dois tipos aqui. Então, e a gente acabou executando aqui um códigozinho simples para fazer todos esses 4 exercícios. Lembrando, a gente tem a nossa classe é a definição, a gente tem o nosso objeto, que é a nossa criação, é quando a gente cria, dá um new objeto, é quando a gente dá um new no tipo, na classe, né? A classe é a definição, objeto é quando a gente dá o new na classe. Isso é um objeto. Aí, com isso, amor, você vai conseguir fazer pelo menos a primeira parte do exercício aqui, a primeira questão. Vamos lá, vamos ler de novo. Classes e objetos. Opa, acabei de explicar o que é classe e objeto. Classe é a definição, objeto é a criação da classe. Show. Tá, classes e objetos. Cria uma classe chamada carro. Opa, criar uma classe chamada carro. Então, tenho que criar minha abstração. Vou criar esse meu public class carro. Tá, beleza. Que represente um veículo. Tá, ele é um veículo. Tá. O carro deve ter atributos como marca, modelo e ano. Atributos. Tá, o que é essa palavra atributos? Ah, isso são meus atributos. Então, eu vou ter aqui atributos como marca, modelo e ano. Show. Vou ter 3 atributos dentro do meu carro. Agora, implemente os métodos. Métodos. Ah, o que é um método? Ah, isso aqui é um método. Tá? Então, vou ter que criar uma estrutura parecida com essa aqui. Tá? De qual que vai ser o nome do meu método, né? Vamos ver aqui, ó. Para definir e obter esses atributos. Ah, então ele está dizendo aqui que eu tenho que encapsular esses meus 3 atributos, que é o marca, modelo e ano. Eu vou ter que encapsular eles porque ele quer que um método para cada um desses 3, aqui, ó, para definir e obter esses atributos. Então eu preciso ter aqui métodos de get e set de cada 3 objetos. Então, eu vou de cada 3 atributos. Então, eu vou ter 3 atributos
e métodos de get e set para cada um desses atributos. Então vão ser 2 vezes 3, então vão ser 6 métodos e três atributos. Ah, legal. Aí em seguida, crio um objeto. O que que é um objeto? Objeto é quando eu dou um new. Ah, tá. Então, eu crio um objeto meu carro. Esse nome meu carro é o nome que ele está dando. Então, eu vou colocar aqui como pessoa um é o nome do meu método, o nome do meu objeto. Então, vai ser meu carro a partir da classe carro. Então, eu vou criar aqui carro, meu carro, criar um novo carro. E vou atribuir os valores aos atributos. Então, eu vou pegar e vou colocar meu carro, 7 modelo, 7 que mais? Ano e 7 marca. Ah, beleza. Terminei a questão um. A questão um é só isso. E foi justamente o que a gente acabou de fazer aqui, só que com outro formato. Questão 2, vamos lá. Olha, já está dando aqui um bizu. O que é para fazer na questão 2? Encapsulamento e métodos. Vamos lá. Evolua a classe carro adicionando um atributo privado quilometragem e métodos públicos para definir e obter a quilometragem. Cria um método público chamado rodar, que aceita a quantidade de quilômetros. Ah, show. Então aqui ele está pedindo para, com aquela mesma classe carro que eu criei, né? Eu vou adicionar um novo atributozinho desse aqui, chamado quilometragem. E esse quilometragem, ele vai ser privado, que é o que ele está dizendo aqui, privado, né? Quilometragem, o que é quilometragem, né? Eu posso rodar 10 quilômetros, 10 quilômetros e meio. Ah, então ele tem ponto, ele pode ser número quebrado, né? Então ele não vai ser um inteiro, né? Ele vai ser um float, né? Ou então um double, não sei como é que é aqui no Java, a gente pode ver. Beleza, então ele vai ser um ponto flutuante, que ele pode ser número quebrado. Beleza. E métodos, beleza. O que é um método? Um método é isso aqui, tá? Métodos públicos, beleza. Então ele vai ser public, não vai ser privado, para definir e obter a quilometragem. Para definir e obter. Então ele quer o get e o set da minha quilometragem. Beleza. Aí já vou criar o meu novo atributo aqui privado, já com get e set desse atributo. Beleza. Aí ele quer que eu crie um novo método, crie um método público chamado rodar, que aceita a quantidade de quilômetros. Tá, então eu vou criar um outro método aqui, que ele vai ter o nome de rodar e ele vai receber um parâmetro, que ó, Deus, vida, eu tô explicando passo por passo o que tu tem que fazer. Eu tô explicando mastigadinho, passo a passo o que tu tem que fazer. Tô mostrando até o código que tu vai ter que copiar. Aí aqui, que aceite a quantidade de quilômetros. O que que seria isso? Seria um parâmetro. Eu tô recebendo um parâmetro que vai ser quilometragem para rodar. Aí você vai receber um novo parâmetro, que seria a quilometragem, e você vai adicionar essa quilometragem nesse atributo que você criou. Quer ir fazendo essas duas, depois eu explicar a terceira e a quarta? não sei. Você pegar o